É importante a gente saber também que dentro do mundo da água existem sommeliers de água, tá? A gente não é sommelier de água, então a gente não está entrando na especificidade de cada água, qual que seria, né? Se a gente avaliar águas e pensar qual é a melhor para água, existe esse profissional também. Isso é muito legal. Então a gente está falando aqui, numa ideia geral, o que é melhor. Então tudo que a Carol falou é isso, que é o que é o que a gente viu. precisa saber. É o que a Sim. gente precisa pensar. Talvez você não queira decorar o total de sólidos dissolvidos, nem o pH. Você não anda com a fitinha de pH para sair medindo o pH da água para fazer o seu chá. Nem a gente faz isso. A gente fez na época da Bulldog, porque tinha que fazer. Mas a gente não faz isso quando eu vou fazer meu chá aqui. Mas só que se você pensar na água da geleira, na água do meio do rio, na água do poço, você consegue se achar. E aí a Carla vai falar como é que isso se conecta com a nossa realidade hoje. Eu já vi que tem gente perguntando de purificador. Você tem que ter essa atenção. Exato, porque você não vai fazer tudo isso que a Carol falou de ficar com a fitinha de pH para lá e para cima. Mas a gente tem que ter essa conexão, principalmente no nosso paladar. Quando a gente fala em alguns paladares estarem como belas adormecidas, né, aquela língua que ainda não está percebendo coisas, eu lembro que quando a água no rio deu problema, o Alfredo foi o primeiro a perceber no cheiro, que eu não tinha essa capacidade, né? Como ser humano a gente não tem, embora eu tenha um olfato bem desenvolvido. Ele já percebia, porque ele tem mais capacidade física para isso. Mas quando começou a dar pane na água, eu fui a primeira em casa a perceber, no sabor, no paladar. E eu dava essa mesma água para pessoas que eu conheço, para amigos, para vários, e todo mundo dizia, não, tá normal para mim. Eu digo, não, essa água não tá normal. Então é cada vez mais desenvolver esse nosso conhecimento também na boca do que é uma água pesada, do que é uma água leve, do que é uma água que está extremamente, o pesado, extremamente mineralizado, o mineralizado em excesso, a gente percebe na boca como uma água pesada. Ela é densa. A Vila Vicencio lá da Argentina, que a sua mãe gosta. Se alguém foi para a Argentina e tomou essa água que a Carol falou, como é que é? Vila Vicencio. Vila Vicencio. Minha mãe ama. Gente, eu não consigo dar um gole naquela água. Porque também tem a ver com hábito. A gente está falando Brasil. Se a gente vai para outro país, a realidade é outra. Né? E isso é legal a gente ter a noção no paladar. E como é que a gente traz isso para a boca? Para perceber, porque a gente não vai estar com a fitinha, a gente não vai estar lá medindo, será que tem muitos minerais? Então, a gente tem que perceber isso na boca, na nossa língua. E aí sim fazer a melhor opção na hora de a gente tomar o nosso chá. Porque se eu estou na Argentina, eu vou pegar, a minha mãe, por exemplo, vai ter a Vija Vincenzo lá na garrafa dela, na geladeira dela. Eu vou ter que fazer o chá com aquilo. Então, todo o meu processo de preparo vai ser diferente do que eu faria, porque ele vai impactar o mesmo chá. Então, se você tem uma água extremamente pesada, né, tipo essa, que ela bate no estômago, dá um socão, e tem gente que adora, porque já está acostumado, bebeu desde criancinha, vai continuar bebendo assim. O meu chá vai tender a ficar o quê? Exatamente mais denso. Não só em sabor, você tem componentes do chá que se ligam aos sais minerais que fazem essa conexão. E aí sim você vai ter um chá que, dependendo, por exemplo, se você quer beber gelado, ele vai ficar o quê? Quem já botou um chá preto gelado na geladeira e ele ficou totalmente fosco? Alguém já passou por isso? Turvo. Quem já passou por isso? Isso é um exemplo de uma água que está bem pesada e que você fez a infusão do chá muito forte, muito com alta temperatura, com tempo excessivo, para um chá que vai tender a ficar um chá preto, com muito tanino também, que você vai tender a ficar mais Então, a cor do chá, do licor do chá, também é impactado. Olha que interessante. Então, quando a gente está falando disso, a gente não está falando só de sabor, mas a gente está falando que isso também vai refletir a qualidade, o gosto do chá no final e também o licor dele, que é uma das coisas. A forma que você prepara. A forma como você prepara tem que ser pensada nisso. Agora, na nossa realidade, o que a gente tem no dia a dia? Vai depender da realidade de cada um, aí no Brasil inteiro. Então, tem pessoas, todo mundo que tem acesso a uma água limpa, que é o primeiro passo, porque muita gente não tem acesso à água limpa. Então, vai precisar ter um filtro mais forte, às vezes. Ou vai ter água de poço, por exemplo, como a Carol falou. A disponibilidade é água de poço. Você vai ficar comprando água mineral para fazer o seu chá? Se você não tem grana para fazer isso, você não vai fazer isso. E você não precisa. Mas você sabe que aquele seu chá, ele vai ter uma característica diferente se você está fazendo com água de poço. Tá? Ou compre um filtro. Sim.
Aí é onde a gente entra ok, temos filtros de barro no Brasil, temos filtros comuns que a gente compra em lojas, etc. Temos os filtros que são um pouco mais tops, que a gente consegue filtrar cloro. É o caso do filtro que a gente tem, que é o purificador. Então ele faz o quê? Ele basicamente, ele tem um filtro de carvão, então ele mineraliza a água e ao mesmo tempo ele retira completamente o cloro. Filtro de carvão, gente, é legal, tá? Sim. Filtro de carvão é um dos melhores para tipos de elementos filtrantes para o chá. A gente teve uma aluna que perguntou sobre isso, porque o purificador, ele tira muitos elementos do chá. Mas os purificadores que você tem hoje no mercado, que tem filtro de carvão, você remineraliza. Exatamente. Então o chá não vai ficar ruim por causa disso. Por exemplo, tem uma galera que quer às vezes comprar aqueles filtros que tem são vários filtros. Estágios. E aí, você desmineraliza completamente a água, você tira cloro, você tira tudo, mas você tirou tudo que ficou aquele flat que a Carol falou. Agora a gente também tem que estar atento à realidade. Não dá para ter um filtro, tipo um purificador, que tem um custo mais caro. Então aí, se você mora num prédio, o que você tem que ficar ligado? Você tem que ficar ligado principalmente no componente cloro. Porque a água ser pesada, ou mais pesada, ou menos pesada, vai afetar o chá, com certeza. Mas não quer dizer que você vai deixar de beber o seu chá se você tem em casa uma água mais pesada, né? Se o seu acesso é essa água pesada, você não vai comprar água mineral. Mas vale a pena dar uma investida num filtro. Nem que seja um filtro de barro. Sempre. Tá? A gente vai falar depois do filtro de barro. Só que se você está numa situação de prédio, você tem um filtro comum, você tem que ficar atento ao cloro, porque sempre vai ter, em algum momento, limpeza de caixa d'água. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é feito assim. Tem uma vez a cada X tempo, eles limpam as caixas d'água todas do prédio com cloro. A gente percebe quando a gente abre a torneira. Algumas pessoas percebem mais rápido, outras nem percebem, porque a gente já está tão acostumado a ter cloro na água que a gente às vezes nem percebe. Então, porque cloro é adicionado no tratamento da água. Como é limpeza. Só que ele vai perdendo no meio das tubulação podre. Sim. O problema é mais quando lava a caixa d'água. Exato. E aí, quando o cloro começa a descer, você vai abrir a torneira para escovar o dente, você vai sentir o cheiro do cloro, se você já está atento a isso. Se você não está, talvez passe completamente desapercebido. Mas sim, você tem que ficar atento, porque se você começar a fazer um chá com cloro, você vai simplesmente matar o seu chá. Matar. Esquece, assim, você pode pegar o chá mais simplão, um chá mais comum, de não aqueles, não tô fazendo um Gyokuro, não tô fazendo um chá super premium, um Golden Needles, não, tô o chá mais simples do mundo, vou pegar um Bancha da Yamamoto-Yama, que é um ótimo chá, é um chá simples, basicão pro dia a dia, você vai acabar com ele. Como se você estivesse fazendo ele numa chaleira com resto de café, você matou a água, matou o chá. Completamente. Então você tem que ficar ligado. Por exemplo, uma coisa que acontece muito. Você vai lá, você preparou cubinhos de gelo para fazer o seu chá gelado num dia. E aí passou uma semana, você foi fazer seu chá, a água tá boa, só que aquele cubinho de gelo safado, que está praticamente sem aroma, porque no frio, né? Frio de congelador, alguns aromas se perdem. Você pega aquele gelinho, cubinho de gelo inocente, você vai jogar no seu copinho para fazer o seu chá gelado e você ai, que lindo. E aí você joga o chá, que estava maravilhoso, perfeitamente preparado por você. E aí, de repente, você prova o seu chá e diz assim, um gosto de piscina. Exato. É literalmente isso, é como se você botasse a boca, pega um copo, quem já tem piscina ou já esteve numa piscina, pega um copo d'água, mergulha assim na piscina e bebe. Não façam isso. Mas é mais ou menos o mesmo gosto, só para exemplificar. É o mesmo gosto, não importa mais o chá que você tinha ali, acabou. O chá, ele falece rapidamente, é um tiro na cabeça do chá e você vai ficar com um copo de aguinha de piscina. Então, resumo da ópera aqui, né? Resumo do chá. Você tem que estar ligado onde você está, qual é a situação que você está. Filtro de barro, eu pessoalmente não gosto, porque para mim a água é muito pesada, a filtro de barro. Eu já tomei, mas aí também depende do filtro. Porque depende do filtro de barro, que era isso que eu ia falar. Porque tem filtro de barro que mineraliza demais a água. Então é melhor um filtro de barro mais estável. Aí ela fica densa, e aí ela fica pesada. Agora, para um prédio que você lava a caixa d'água com cloro, o filtro de barro já não é o ideal, porque ele não vai filtrar o cloro. Não. Então você sabe que quando você tiver com cloro na água, você ou vai ter que comprar uma água mineral
para naquele período você usar, ou você vai beber água de piscina. Então, por exemplo, para água de poço, filtro de barro eu acho muito legal, porque ele vai diminuir com certeza, tá? Principalmente se for um filtro de barro bem estável, bem selado, que não bote muitos minerais na água. Mas o que vai acontecer é que a água de poço já é tão mineralizada que se você tirar ali, se você filtrar comunzinho ela vai ficar bacana. E o de barro vai ser ruim exatamente nisso, se você não tem um elemento que realmente filtre o cloro. Porque não é todo filtro que consegue filtrar o cloro, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Eu também achava. Sempre, se você for comprar um outro filtro, você tem que pensar assim: eu vou comprar um filtro que faz não sei o quê. Tá, pensa nisso. Desmineralizou muito a água ou mineralizou ela demais? Esses são os 2 pontos mais importantes. E se a gente está tirando o principal assassino, que é o cloro. Então, esses 3 aspectos são importantes. O filtro de barro vai ser legal nessas situações que a gente falou. Existem filtros de barro que mineralizam demais, então fica atento com isso, tá? Eu já provei quando fica com gosto muito forte do barro. E você, a água fica muito pesada. Mas aí é o que eu tô falando, gente, depende de cada um. Se você vai tomar água, por exemplo, nos Estados Unidos, é água da torneira. E aí você tem que fazer outras coisas. Inglaterra também. Na Europa, não sei se toda a Europa, mas na Inglaterra, água da torneira. A galera abre a água da bica e bebe água. Pra gente aqui no Rio, isso assim, como assim? Você vai beber água da torneira, vai morrer. Então, depende muito de onde a gente tá. E o outro ponto é, ok, eu estou fazendo meu chá, faço meu chá na minha casa daquele jeito. Estou em outro lugar, eu já percebi que a água ali é diferente, não tem cloro, mas ela é diferente. O que eu tenho que fazer no processo de preparo para fazer com que o chá fique exatamente como eu quero? Ou mais equilibrado possível, né? Isso.